Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Televisor Panasonic completamente parado. Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje. Aparelho de único dono nunca foi para assistência e quando deu o primeiro problema, o cliente resolveu comprar outro aparelho. Aceitei como forma de pagamento pelo serviço de instalação do novo aparelho, afinal, esses aparelhos para mim sempre são bem-vindos. Eu efetuo o reparo, faço uma revisão geral e depois coloco aqui em loja para vender a sempre quem queira esses aparelhos. Então eu vou efetuar agora um teste para que a gente possa saber se realmente o aparelho está completamente parado ou se ao menos o stand-by acende. Se o aparelho não estiver ligando, a única coisa que poderemos observar é se o LED standby está acendendo. Eu vou ligar o aparelho televisor, vou ligar a régua primeiramente e o botão liga e desliga da TV. Bom, podemos ver que nada acontece, né? O LED standby está completamente apagado. E o que eu vou fazer agora é abrir o aparelho para efetuar a análise e o reparo. Aqui eu já estou com o aparelho aberto e podemos observar uma grande quantidade de poeira e teia de aranha. Provavelmente esse aparelho nunca tenha sido aberto, realmente não tenha ido para uma outra assistência, mas eu não posso afirmar, já que eu não tirei a placa do lugar para averiguar se há indícios de manutenção nesse aparelho. Então eu vou tirar a placa, vou efetuar a limpeza para que a gente possa prosseguir com o reparo. Antes de ser realizada a limpeza de prevenção da placa, eu gostaria de mostrar a vocês o que pode ocorrer quando o aparelho está armazenado em lugar úmido. Podemos ver uma grande umidade na placa e alguns terminais de componentes e jumpers estão com zinabre. Então eu vou efetuar a limpeza preventiva primeiramente, para depois começar a efetuar a manutenção da placa. Depois de efetuar a limpeza de prevenção, eu pude observar que alguns componentes estavam com seus terminais já no limite de rompimento devido à oxidação e ao zinabre, né, que corroeu, e aí o componente fica assim, ó, totalmente solto. Se eu não tivesse efetuado essa limpeza da forma que eu fiz, eu não poderia ver isso aqui, né, podia passar despercebido. O fusível está queimado e agora eu vou fazer uma manutenção, né, de prevenção na placa, verificar as soldas e se há algum componente avariado. Olha pessoal, eu estou perplexo com a qualidade das soldas desse aparelho. Esse aparelho aqui praticamente não tem solda fria, tá? A única ocorrência que foi aquela corrosão do componente que foi oxidado, né, com o zinabre. E apesar de o aparelho estar em um local, né, de umidade, né, ter dado umidade na placa, tinha poeira, tinha oxidação e zinabre em algumas partes, as soldas desse aparelho estão perfeitas. Bom, o único local que aparentemente foi mexido aqui, eu creio, aqui no flyback, né, devido a esse excesso de fluxo em volta das soldas. Então eu creio que foi mexido somente aqui. O resto eu não encontrei nenhum vestígio de manutenção. Se alguém mexeu em outro ponto, né, teve a delicadeza de limpar o ponto para não deixar aparentemente visível onde foi feito. Mas em relação ao trabalho que foi feito, ou a soldagem desse aparelho, realmente excelente. Agora resta saber se o aparelho está funcionando, pois o único componente que estava solto eu já coloquei. Como eu disse, não há soldas frias, né? Eu já olhei aqui nos componentes principais, os que aquecem, e agora eu vou praticamente colocar o fusível que está aberto, montar o aparelho para que eu possa efetuar um teste. Deixa eu ligar. Está armando proteção, nesse momento ele está piscando. Eu creio que o aparelho não esteja mais ligado. Vou desligar e continuar com a manutenção do aparelho. Após a limpeza de prevenção, eu observei que alguns componentes soltaram, não somente esse resistor, por conta da corrosão em seus terminais devido à oxidação. Aqui eu detectei que está faltando um capacitor, observando nas fotos publicadas no Instagram, do antes e o depois da placa ter sido efetuada a limpeza de prevenção.
Então é muito importante observar esses pontos através de fotos para que a gente possa solucionar o problema, né? No caso aqui, a placa não está funcionando, talvez possa ser esse o motivo, né? A falta de alguns componentes ou os terminais que podem estar corroídos entre a passagem do furo até o outro lado da placa. E isso dificulta, né, o reparo, porque você tem que ficar investigando e caçando aonde estão esses pontos de corrosão. Após a limpeza de prevenção, eu sempre realizo uma revisão de soldas. E no caso aqui, eu tive que descobrir qual era o capacitor que havia sumido. Então baixei o diagrama esquemático, já coloquei o capacitor no lugar e ao efetuar um teste, o aparelho estava entrando em proteção. Tenho tensão de 140 volts no capacitor que alimenta os pinos 9 e 10 do playback. Vou mostrar para vocês o que está ocorrendo quando eu ligo o aparelho e ele entra em proteção. Vou colocar a ponta de prova no lado positivo do capacitor e vou ligar o aparelho nesse momento. Observe que temos 141 volts e depois cai para 109 volts. Tá? A tensão cai bruscamente e o aparelho fica em proteção. Vou fazer o mesmo teste no pino 9 e no pino 10 do playback. Nesse momento, coloquei a ponta de prova no pino 9, vou ligar o aparelho televisor. Observe que temos 141 volts e depois a tensão cai novamente. E o mesmo ocorre no pino 10. Tá? Vou ligar o aparelho televisor. Temos 144 volts, depois essa tensão cai bruscamente. Após uma busca intensa pelo problema que estava ocasionando o acionamento da proteção do aparelho, eu descobri que aqui, sem querer, eu emendei 2 pontos de solda. Essa parte aqui não é uma trilha única, ela é separada e eu achei que era única, ela fazia uma curva aqui, mas não. Esse ponto de solda aqui está errado. Eu vou retirar esse ponto de solda e vou efetuar um teste no aparelho novamente. Bom, espero que esse erro não tenha acarretado um problema maior, né? Por isso que a gente tem que prestar bem atenção na hora que está fazendo revisão de solda. E esse foi um erro, olha só, de novo, tá vendo? Agora eu retirei. Foi isso que aconteceu, entendeu? Na hora que eu coloquei a solda, ela emendou os 2 pontos. Agora vamos efetuar um teste no aparelho para ver se ele vai ligar. Bom, vou fazer o teste de tensão novamente. Obviamente, se voltou ao normal, vai continuar 140 volts. E eu vou testar aqui no pino 9 do playback, que é a mesma coisa, porque o sinal de tensão vem daqui, tá? Então vou colocar a ponta de prova no pino 9 do playback e vou ligar o aparelho televisor nesse momento. Liguei o aparelho. Temos 141 volts. Não houve a queda de tensão, o aparelho não entrou em proteção e já está ligado. Reparo realizado com sucesso, ainda não finalizado, pois eu não fechei o aparelho. Ainda falta limpar a tampa traseira do aparelho e o aparelho em si. Mas agora vem a parte melhor, que é o teste. Vou testar muitas vezes. Se você não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o comentário, o like e até o próximo vídeo. Hoje é dia de chuva e não dá para lavar a placa, infelizmente. Eu gosto de lavar a placa quando vem nesse estado, mas eu vou ter que passar somente o pincel.
lavar a placa em dia de chuva não é viável. Não, eu não vou lavar o aparelho não, porque o tempo tá chuvoso, não tem sol para secar a placa. Não, mas eu não consigo, né? Eu não sei se isso é defeito, se é qualidade. Sei que eu sou perfeccionista demais e tô agoniado em ver a placa nesse estado. Ah, quebrou a cordinha.